Mas eu ainda não respondi o que é ver a Deus. E nem vocês sabem o que é. Vamos tentar entender agora o que significa ver a Deus. Deus não tem corpo, é puro espírito. Portanto, é invisível aos nossos olhos corporais. Nossos olhos poderiam ver os sinais de sua majestade, o fogo, a nuvem, os relâmpagos, tais como aparecem na Bíblia. Depois que o Filho de Deus se fez homem, nossos olhos poderiam também ver o corpo humano de Jesus. Mas Deus, enquanto Deus, não pode ser percebido pelo sentido da visão. O sentido da visão é corpóreo. Ele tem por objeto as coisas corpóreas. Ver a Deus com o sentido da visão é impossível. Ver a Deus, portanto, tem um outro significado. Entender a Deus, ou seja, ver com a inteligência. Deus não é visível, ele é inteligível. Ver a Deus significa entender a Ele, vê-lo com a inteligência. Essa visão enche o homem de felicidade. Por isso é chamada visão beatífica. Do latim beatus, feliz, beatífica, que faz feliz. Para que possa ser visto, Deus fortalece a inteligência humana com a luz da glória. Assim, no céu, a alma torna-se apta a ver a Deus como Ele próprio se vê. Prestem atenção. A luz da glória é uma capacitação que nós teremos no céu para ver a Deus. O que é isso? Um anjo, antes da prova, ele poderia entender a Deus. Mas a intuição que o anjo tem de Deus, como puro espírito, ainda não seria a visão dele face a face. Um anjo, ele poderia conhecer a Deus, aqui está o anjo, aqui está Deus a quem ele conhece. Mas ele conheceria Deus fazendo dentro de si uma ideia, a ideia de Deus, tá? Este seria o conhecimento, um conhecimento que o anjo tem de Deus. Mas como a ideia é diferente do objeto, a ideia que o anjo tem de Deus, por mais perfeita que seja, não é o próprio Deus. Então o anjo tinha a capacidade de fazendo uma ideia que não equivale ao próprio Deus, ele tinha a capacidade de pecar. Porque pecar é preferir uma criatura ao Criador. Você só consegue isso quando você não tem o conhecimento perfeito de Deus. E os anjos não tinham antes da sua prova. Então eles podiam optar por Deus ou podiam optar por algo diferente de Deus, porque o conhecimento deles não era direto e imediato. Agora, depois que houve a prova e que alguns anjos optaram por Deus e outros optaram contra Deus, agora é diferente. Os anjos bons, eles veem a Deus assim, olha. Eles veem a Deus com o conhecimento de tal forma direto que nem sequer existe mais essa ideia. O anjo está como que mergulhado em Deus. E assim o anjo não é mais capaz de pecar. Nem sequer, repito, existe a mediação de uma ideia entre o anjo que vê a Deus e o Deus que é visto pelo anjo. Nós não vemos a Deus, mas nós fazemos uma ideia dele. Como essa ideia é imperfeita, nós temos a possibilidade de cometer o absurdo de preferir uma criatura a Deus. Mas isso é uma loucura. Mas por que nós podemos fazer? Porque a ideia de Deus que nós fazemos é imperfeita. Mas quando nós estivermos no céu, nós vamos conhecer a Deus sem nem sequer fazer uma ideia dele. Nós vamos estar como que mergulhados em Deus. Com essa visão direta e imediata de Deus, é impossível pecar. Porque se alguém mostrar para você uma criatura, você vai rir. Como é que eu vou trocar a Deus no qual eu estou mergulhado por essa criatura que é parcial, finita, limitada? Tudo que essa criatura pode me oferecer, eu já tenho em Deus e muito mais. Então os que estão vendo a Deus não podem pecar. É impossível para eles pecar.
chegaram nesse estágio. E esta visão enche a pessoa de felicidade, porque Deus é o sumo bem, e nada há fora de Deus que em Deus não esteja em grau eminente. Pergunta de criança de catequese: no céu vai ter chocolate? E brinquedo? Mas tudo que você imaginar de bem vai estar contido em Deus. Vamos tomar café no céu? Não sei se a criança entende isso, né? A criança tem um pensamento muito concreto. Mas tudo que você imaginar de bem aqui na Terra, você vai ter em Deus e muito mais, certo?